Olá, seja muito bem-vindo ao Aprendologia. Hoje nós iremos resolver mais uma questão de raciocínio lógico-matemático que caiu no concurso do Banco do Brasil e foi elaborado pela Fundação Cis-Gran-Rio. Então, vamos lá. A variância de um conjunto de dados é 4 metros quadrados. Para o mesmo conjunto de dados foram tomadas mais duas medidas de variabilidade, que é a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil e o coeficiente de variação. Esses dois valores caracterizam-se respectivamente por possuírem unidades de medida metro quadrado e metro, possuírem unidades de medida metro e metro quadrado, ser adimensional e possuir unidade de medida metro quadrado, possuir unidade de medida metro e ser adimensional, possuir unidade de medida metro quadrado e ser adimensional. Muito bem. Essa questão é excelente porque ela está trabalhando vários descritores. Então, nós já vamos revisar todos esses descritores aí da estatística de uma vez só. O primeiro deles, são os quartis. O segundo vai ser a média. Depois veremos o desvio padrão, variância e mais qual que eles citam aí? Coeficiente de variação. Coeficiente de variação. Muito bem. Bom, eu creio que isso é sempre mais fácil com um exemplo, tá? Então, dos quartis, como que nós calculamos os quartis? O quartil tem duas formulazinhas, que é a posição do primeiro quartil, posição do Q1, é n mais 1 sobre 4. E a posição do terceiro quartil, que é o Q3, é 3 vezes n mais 1 dividido sobre 4. Então, como exemplo, imagine esse conjunto de dados aqui. Essas moedas são o nosso conjunto de dados. Então, são quantas aqui? Vamos ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 moedas. Então, nós vamos calcular aí os quartis de 15 moedas. O nosso N é 15. Tá? Então, primeiro de tudo, nós pegamos essa fórmula aqui, que é a posição do primeiro quartil. Vou colocar aqui, Q1 e Q2. Q3, né? Q2 é a mediana. Q1, então, é 15 mais 1 dividido por 4. A posição do primeiro quartil é 16 sobre 4, é 4. Posição do terceiro quartil, do Q3, é 3 vezes o N, que é 15, mais 1 dividido por 4. Então, a posição é 15 mais 1 é 16. 16 dividido por 4 é 4. 4 vezes 3 é 12. Então, a posição do terceiro quartil é a posição de número 12. O que é essa posição? É a posição deles quando eles estão ordenados do menor para o maior. Então, vamos colocar eles em ordem. Vou botar mais para cá. Um pouquinho mais para cá. Bom, a mediana ele não está pedindo, mas a mediana é o valor que está bem no meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Opa, aqui era o 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 7. Essa aqui é a mediana. A mediana é o valor que divide o conjunto de dados ao meio. O primeiro quartil é o valor que divide a primeira metade ao meio. Ou seja, é o valor que está na posição de número 4. 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o primeiro quartil. Então, o Q1, primeiro quartil, é igual a 5 centavos. Tá? Vou colocar aqui primeiro quartil. E o Q3
é o valor que divide a segunda metade no meio. Se nós olharmos aqui, dá para saber que é esse valor aqui, ó. É o valor que está na posição 12ª posição. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É esse o valor que está separando no meio essa metade aqui, tá certo? Então, o terceiro quartil é um número, é em centavos, e é 50 centavos. Tá? Esse é o terceiro quartil. Tá entendido o que é o quartil? Tá. Agora, média. Imagine que você tem lá um conjunto de dados, aqui vamos para o exemplo 2. Conjunto de dados é o valor que você comprou essas canetinhas aqui. Você pagou uma canetinha R$1, a outra R$2 e outra R$3. Uma canetinha verde. Tá? Então, primeiro é a média. Como que nós calculamos a média? A média, né, eu vou representar a média com esse símbolo. A média é o somatório dos teus valores de x dividido pelo número de elementos. Então, no caso aqui, os teus valores de x, somatório é somar os valores, né? 1 mais 2 mais 3. 3 mais 2 é 5, 6. Dividido pelo número de elementos é 1, 2, 3. Então, é 6 dividido por 3. Isso aqui dá R$2. Tá? Aqui são canetinhas. E aqui eram moedas. Bom, o que é o desvio padrão? O desvio padrão, para calcular, você tem que pegar assim, ó. Você escreve os teus valores de x, que é 1, 2, 3, e aí você faz o x menos a média. A média é R$2, então é 1 menos 2, 2 menos 2 e 3 menos 2. E aí repete isso aqui, né, que eu não calculei antes. 1 menos 2 é menos 1. 2 menos 2 é 0, 3 menos 2 é 1. Agora você eleva ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1 é mais 1. 0 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1 é 1. E aí, em seguida, você soma todos os seus valores menos a média que você levou ao quadrado, né? Isso aí vai ser 1 mais 0 mais 1. Isso aí vai dar 2. Tá? E aí você coloca na formulazinha, que é raiz quadrada do somatório dos teus valores menos a média ao quadrado dividido pelo n menos 1. Nós já calculamos aí esse somatório, que deu 2. Então vai ser raiz de 2 dividido pelo número de elementos, que é 3 menos 1. Então é 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1. Raiz de 1 é 1. Então o nosso desvio padrão é 1. O que é a variância? A variância é o desvio padrão ao quadrado. É o S vezes o S. A variância é representada pelo S ao quadrado. E o desvio padrão é só o S. Tem que lembrar, né, que aqui ó, é R$1 de desvio padrão. A variância já não é R$1. A variância, então vamos calcular, é 1 vezes 1. A variância é R$1 ao quadrado. E por último, e não menos importante, temos o coeficiente de variação. CV maiúsculo. É o desvio padrão pela média, multiplicado por 100. Coeficiente de variação, então, vai ser o desvio padrão é R$1 e a média é R$2. Desvio padrão real, a média é R$2, vezes 100. Então, vai ser meio de 100 é 50%. Coeficiente de variação, nesse caso aí, é 50%. Bom, o que a questão está pedindo, né? Está pedindo sobre unidade metro quadrado e metro, ou adimensional. Está falando dessas três situações. O que nós precisamos saber? Ó? Quando você só pega um valor do teu conjunto de dados, notem que a unidade dele é a unidade do conjunto de dados. Tá? Ele mantém. Quando você pegar, por exemplo, aqui, ó, o real,
e multiplicar ele por um número, ele continua sendo real. Se você pegar o real e dividir pelo real, melhor 2 pontinhos, ele vai virar adimensional. No caso aqui, ó, o desvio padrão é real, a média é real, em reais. Você dividiu um pelo outro, ele virou adimensional, ele não tem mais unidade. Tá? Quando você multiplica real vezes real, você vai ter o real ao quadrado, que é o caso aqui, ó. O desvio padrão, né? Desvio padrão vezes desvio padrão é real vezes real. Você vai ter real ao quadrado. Tá? Mas, professor, por que o desvio padrão é real se a gente elevou ao quadrado? Bom, nós pegamos aqui o valor e elevamos ao quadrado. Se você pegar o real e elevar ao quadrado, vai ser real ao quadrado. Claro, né? É a mesma coisa. Mas o que acontece? Nós tiramos a raiz. Tá? Quando você tirou a raiz, se você tirar a raiz de um real ao quadrado, você vai ter real. Não vai mais ter a unidade ao quadrado. E o último caso aqui, ó, se você tivesse o real e dividisse ele por qualquer número, por 5, você vai continuar tendo real também. Tá? Mas se dividir real por real, vai ser adimensional. É isso que ele está falando das unidades. Eu espero que tenha ajudado a ficar claro toda essa conta aqui. Tá? Bom, o que ele está dizendo? Esses dois valores, que é a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil. A diferença entre o terceiro e o primeiro quartil é só uma operação de soma ou subtração. Seria tipo o real menos o real. Isso não muda a unidade, só tira a dimensão quando você divide. Isso continua sendo real, tá? Então, diferença entre o terceiro e o primeiro quartil, ambos são em reais ou centavos, que seja, né? Ele continua sendo metros, tá? Então, é metros. Esse aqui não é, então esse aqui está errado. Não é adimensional, é a unidade de medida metros e não é metro quadrado, tá? Então, sobrou duas opções. E o coeficiente de variação? O coeficiente de variação você divide real por real. Dividiu real por real, virou adimensional. Então, é adimensional. B não é, né? Não é metro quadrado. É D, possuir unidade de medida metro e ser adimensional. Essa aqui é a resposta correta, alternativa D. Tá certo? Eu espero que tenha te ajudado. Se você gostou, deixa um like, se inscreve aí no canal para ter mais vídeos e nos vemos na próxima questão. Até!